Amém. Obrigada, obrigada, queridos. Quero saber quem fez o dever de casa de sexta-feira. Esquece. Só quem estava aqui sabe. Queremos dizer que hoje é um domingo maravilhoso. Esse louvor, essa adoração, gente, céu na terra. Eu estava aqui, sentindo a presença de Deus. Então hoje nós já podemos parar por aqui, pastor. Porque o louvor, quem sentiu a presença de Deus aqui? Foi tremendo, tremendo. A adoração, o louvor e os testemunhos. O Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor está aqui no nosso meio, recebendo a nossa adoração a Ele. Amém? E a nossa palavra de hoje é desanimado jamais. Diga lá. Desanimados jamais. Essa é uma igreja que só tem irmãos e irmãs animadas, muito animados. Não tem ninguém desanimado aqui. Todo mundo sorridente. Só vejo todo mundo sorrindo, dando testemunho. Glória a Deus. Mas amém. O Senhor quer nos... hoje nós vamos aprender mais ainda com Paulo, com o apóstolo Paulo, sobre desanimados jamais. Porque ele é um exemplo para nós. Nós vamos estar falando rapidamente sobre isso. Quem foi o apóstolo Paulo? Vocês têm um mestre aqui que todo domingo, está ensinando a palavra. Quem foi o apóstolo Paulo? Foi o quê? Ele foi um fariseu, estudioso da lei, um religioso, muito zeloso e obediente na lei. Ele é um homem culto e ele com certeza 4 idiomas ou mais. Então um homem super culto, estudado, mas ele era contra o evangelho de Jesus Cristo. Ele era um perseguidor da igreja. Antes de converter, ele era um grande perseguidor da igreja, mandava matar cristãos. Então o que aconteceu com ele? Ele ia para uma viagem para Damasco para prender cristãos, para aprisionar cristãos e mandar matar. Ele ia a fim de destruir os discípulos de Jesus. E o que aconteceu com ele? Teve um grande encontro com Jesus. Você já leu sobre isso. Ele teve um encontro poderoso com Jesus, transformador. Ele viu Jesus, ele teve esse encontro poderoso, como você já teve esse encontro. Ele teve esse encontro forte e tudo mudou na sua vida. Tudo mudou radicalmente na sua vida e você já sabe disso. Isso deu uma reviravolta tão grande e ele se transformou depois dessa conversão tão genuína e tão forte, tão poderosa do evangelho. Ele se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus, um dos maiores apóstolos, fundadores de igreja. Ele fundou muitas igrejas. Ele escreveu os 14 livros do Novo Testamento. Ele foi um grande fundador e implantador de igrejas da época. E essa passagem que nós vamos ler agora para a igreja de Corintos, uma igreja que ele fundou. Lá em Corinto escreveu essa carta para essa igreja e nós vamos estar aprendendo com ele hoje essa preciosidade que ele ensinou à igreja, que hoje para nós é uma realidade. Hoje ela é viva e eficaz para nós. Então vamos ler 2 Coríntios 4, de 1 a 6, para começar. 2 Coríntios 4, de 1 a 6. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos à presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto.
nos quais os Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 5: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Que passagem poderosa! Que coisas tão fundamentais que Paulo está explicando, está declarando para a igreja. São verdades tremendas. Então, a missão de Paulo não foi fácil. A missão de Paulo, porque de um perseguidor, agora ele passou a ser um pregador da palavra. E as dificuldades eram muitas dificuldades que ele enfrentou. A rejeição dos próprios cristãos, os religiosos com qual ele fazia parte contra ele, as adversidades do dia a dia, a imoralidade daquela época, os pecados enfrentados nas cidades e as perseguições das autoridades contra ele. Então as perseguições eram muitas. E ele então nos ensina, nesse capítulo 4, ele por 3 vezes ele fala: não desanimamos, não desanimamos. Ele tinha propriedade para falar isso, para nos ensinar, porque ele foi muito perseguido. Foi muito perseguido. E ele nos ensina: não desanimamos, não desanimamos jamais, não desanimamos. Então eu quero declarar isso sobre você. Seja qual for a situação que você esteja passando, enfrentando, pode ser de trabalho, financeira, familiar, não desanime. Não desanime jamais. Pense como Paulo, creia como Paulo: eu não vou desanimar. Nada vai poder me parar. Nenhuma dificuldade vai poder me parar. Mas o que lhe impedia de desanimar? Como, pastora, que eu não vou desanimar? Como que eu vou conseguir? Então, primeira coisa, aprendendo com Paulo. Primeira coisa, pela preciosidade do evangelho. Diga aí, preciosidade do evangelho. Porque nós temos um evangelho precioso. O evangelho é muito precioso. No versículo 1, Paulo diz, fala sobre este evangelho. Este evangelho que ele está falando é a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus, a verdade do evangelho de Deus é muito precioso. É um bem, é uma preciosidade, é um tesouro enorme que nós temos. A revelação do evangelho é algo muito tremendo, é algo poderoso. Quantas pessoas estão nas trevas procurando a luz, procurando um caminho, criando teorias, procurando algo que defina, que dê uma direção, e eles não têm. Mas nós temos o evangelho, o poder de Deus, a palavra de Deus. Você tem, e isso é precioso. O evangelho, a pregação da palavra de Deus. No versículo 2 ele fala assim, o apóstolo fala da seriedade da pregação do evangelho. Um evangelho verdadeiro. A pregação do evangelho, um evangelho verdadeiro, bem honesto, autênticos, sem falsidades, sem ideologias humanas, sem interesses pessoais, não humanista, sem relativismo, sem distorções da pureza do evangelho que nós temos que pregar, porque naquela época Paulo já estava rebatendo um evangelho mentiroso, cheio de sofismas, cheio de relativismos, cheio de heresias. Naquela época, imagine agora o quanto esse evangelho distorcido tem se levantado nos nossos dias.
E aí então nós devemos anunciar um evangelho da cruz e o evangelho da ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o evangelho que nós temos que anunciar, não um evangelho relativista que venha ver só o bem do homem, mas o evangelho genuíno da cruz e da ressurreição, conforme fala lá em Romanos 10, 9 e 10, fala: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração crer, você será salvo. Você confessa, você primeiro crê, confessa Jesus e crê no seu coração e você será salvo. Essa é a base do nosso evangelho: crer na justiça de Deus e confessar a salvação com a sua boca. Amém? E o terceiro versículo, o evangelho, ele fala que o evangelho está encoberto para muitos, porque não tiveram revelação e não aceitaram o evangelho da cruz. Muitos não têm a revelação, estão com seus olhos fechados, ainda não foi revelado o evangelho da cruz, por isso eles estão no escuro, estão nas trevas. E no versículo 4, Satanás, o enganador, ele tem cegado o entendimento de muitos, e ele tem um espírito de ódio contra Cristo, o espírito do anticristo. E ele fala sobre isso: muitos estão cegos no mundo, no pecado, nas trevas, e o espírito do engano sobre as pessoas, por isso que elas não conhecem, seus olhos estão tapados, não tem revelação, não tem conhecimento, mas nós temos o conhecimento, como fala lá em Apocalipse 20, 10, que o diabo, os que enganam, o enganador, ele será lançado no lago de fogo e enxofre, junto com a besta e o falso profeta. Esse é o fim do enganador, daquele que engana. No versículo 5, nós não pregamos a nós mesmos, falando de nós, das nossas ideias, nem das nossas ideologias, mas nem nos exaltamos. O evangelho não é para exaltar o pregador, pregador tal, e fala isso e aquilo. Não é para a glória do homem o evangelho, para a pessoa receber aplausos, mas é pregar Jesus Cristo ressurreto. E nós, como pregadores, somos servos do Senhor. É isso, e não é para nossa glória. Versículo 6 também ele fala: porque Deus disse, das trevas resplandece a luz. Haja luz. É como aquele haja luz. Foi isso que aconteceu na sua vida e na minha vida. Lembra quando você converteu? O que aconteceu na sua vida? Você teve aquele encontro, você teve aquele despertar, escamas caíram dos seus olhos. Pense nisso, né? Que dia que floresceu, que reluziu, que as luzes se abriram e os seus olhos foram iluminados para você ter revelação de Jesus, da preciosidade do evangelho. Eu lembro que quando eu converti, eu fui criada na igreja, minha mãe era batista, eu fui criada, meu pai não era cristão. Eu fui criada na igreja, me acostumei a ir para a igreja, classe dominical e tudo. Mas com os 14 anos de idade, eu não quis mais saber da igreja. Quis ir para o mundo, para a festa, ter amigos, e não quis saber de Jesus. Passou muito tempo, eu estudando, fazendo faculdade, tendo amigos, indo para a festinha, e não queria saber de Jesus. Então, depois de muito passou, já estava com 22 anos e estava lá na minha cidade, né? Voltei para a minha cidade, então já estava namorando com o Sandro. A gente não frequentava a igreja, não tinha Jesus, e ele também não, muito mundano também. E aí nós fomos convidados para um jantar da Donep. E aí esse jantar evangelístico, lá nesse dia desse jantar, eu assim fiquei tão impactada.
aquele homem dando testemunho da vida dele, de transformação. Eu fui tão tocada, as escamas caíram dos meus olhos, e eu comecei a chorar e falar assim: eu quero dentro de mim aquele choro, aquele pranto, querendo Jesus. Então, quando ele fez o apelo, eu saí correndo para frente e fui chorando e entreguei minha vida a Jesus. Não tive vergonha, nem pensei em nada e nem convidei ele. Saí só eu correndo para frente para aceitar Jesus. E aí chorei tanto naquela noite, era um choro dentro de mim. E aí o Sandro estava preocupado, aí, que eu não parava de chorar. E disse: vamos ali, me levou para uma seresta, uma festa. Aí aquela música triste tocava, aí que eu chorava mesmo. Aí pronto, meu Deus, vou deixar lá em casa. Aí conclusão, quando chegou no outro mês, teve outro jantar da Donep. Aí vamos de novo. Aí foi ele que converteu, aleluia. Teve esse encontro com Jesus lá nesse jantar e tal. Aí nós fomos para a igreja e tudo. E o que aconteceu? Mesmo assim, né, amor, nós fomos para um jantar da Donep. Não, uma festa de carnaval, porque eu gostava muito de festa de carnaval. Aí fui para a festa de carnaval e estava bem lá, né? Eu tinha passado por um momento muito, eu tinha passado por um acidente e tudo, mas mesmo assim, no meio daquele acidente e tal, muito trágico. Aí eu falei: Sandro, aconteceu um acidente e tal, mas a gente tem uma festa agora, eu estou me tremendo todinha, eu estou passando mal. Talvez, não, meu amor, toma esse gole de uísque aqui. Aí eu tomei um copo de uísque e saí para a festa. Fui para o carnaval, cheguei lá no carnaval, nessa festa, e fiquei olhando, assim, querendo dançar. Aí eles disse: vamos subir para o mezanino. Nós subimos na parte alta lá desse local. Quando eu cheguei lá, que eu subi e eu olhei eles já querendo dançar, assim, vinha com uma cerveja para o meu lado, assim, né? Aí eu cheguei e olhei assim para baixo. Quando eu olhei, o Senhor me deu uma visão aberta do inferno. Eu olhei e vi as pessoas gritando, gritando, e lá na festa da e lá na visão, as pessoas, aquele grito terrível. Eu, meu Deus! Aí eu senti assim uma visão do inferno mesmo, aquele fogo. Aí eu falei, Aí eu saí correndo, saí correndo, irmão, e estou correndo até hoje. Correndo do inferno e correndo do diabo. Saí correndo daquela festa e nunca mais voltei. Aleluia. E aí eu entreguei a minha vida verdadeiramente. O diabo ainda queria me fisgar, mas o Senhor me deu uma visão e eu realmente entreguei minha vida 100%. E o Sandro veio atrás. Bora, senão tu vai para o inferno também. Aí ele correu atrás de mim e o fogo ficou queimando lá. Né, amor? Então, esse é o processo de conversão que nós passamos, tendo experiências fortes, que o Senhor se revela a nós. Às vezes ainda quer voltar para lá para o inferno, mas o Senhor, vem cá, meu filho, e te puxa de volta. Então, esse é o Evangelho, é isso que o Senhor quer, que nós tenhamos essas experiências, abrir os nossos olhos. Ai, é tão bom tomar água, né, irmãos? Aleluias. Quem toma 2 litros de água por dia aqui? Não? Vamos tomar água, irmãos. Então, agora a segunda coisa, além da preciosidade do Evangelho, por isso que nós não vamos desanimar. A segunda coisa, um tesouro em vaso de barro. Diga assim, um tesouro em vaso de barro. Então, quem é o tesouro? É a palavra de Deus. E quem é o vaso de barro? Pense só, você, um vaso de barro, mas leva dentro de você o precioso Evangelho de Deus. 2 Coríntios 4, de 7 a 9, olha só. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, bata assim, este tesouro
em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. A excelência é dele e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Nós somos o quê? Atribulados, porém não angustiados. Ficaremos perplexos com tantas coisas horríveis, porém não desanimados, não desanimados. Somos perseguidos. Quem já se sentiu perseguido? Somos perseguidos, porém não abandonados. O Senhor não te abandona em momento nenhum. Somos derrubados, porém não destruídos. Você pode até levar uma rasteira, mas você não vai ficar lá no chão, não vai ficar destruído. Amém? Paulo, ele se dedicou 14 anos da sua vida em viagem missionária, fundando igrejas, percorreu mais 15 mil quilômetros, fundando igrejas, passou por todo tipo de dificuldade. Você pode ler em 2 Coríntios 11, de 23 a 27, o tanto de perseguição, de dificuldade que ele passou. Se você pensa que já passou dificuldade, vá ler lá sobre Paulo. Quais são as dificuldades que ele passou? Quando eu fui para Jocum ser missionária, passei um tempo lá, eu achei que eu estava sofrendo perseguição, me achava a própria vítima. Mas quando eu vi a vida de Paulo, eu não estava sofrendo, era nada. Lá, porque na Jocum, onde eu fui, fazia a minha primeira escola, logo quando eu converti, meu quarto não tinha porta, não tinha janela, o chão era batido, não tinha lajota, a cama era dura, o banheiro era lá fora, não tinha máquina de lavar, tinha que lavar roupa no giral, e quando chovia molhava tudo, e eu tinha que lavar banheiro fedorento lá de todo mundo, tinha que trabalhar, lavar louça, lavar panela, achava que esse era grande dificuldade, eu chorava, querendo o luxo da minha casa, ai meu Deus, essa vida de missionária é muito terrível. Mas o que Paulo passou por açoites, foi apedrejado, foi preso, foi assaltado, passou por naufrágio, por traição, por fome, por frio, passou noite sem dormir. Quem já passou por isso? Já, irmã, tudo isso? Glória a Deus que você passou aí. Aí Paulo passou por tudo isso, pregando o evangelho, meu irmão, levantando igreja, fundando igrejas. Então, isso é tão tremendo. Então, me diga se ele não tem autoridade para nos dizer: desanimar jamais. Eu sei que é legítimo, que você pode estar passando por sofrimento, por alguma aflição, por alguma dificuldade, mas pense que essa dificuldade que você está passando é só por um tempo. Amém? É só por um tempo. Desanimar jamais. Essa dificuldade não vai fazer você desistir da sua fé por Jesus. Amém? Porque você é um vaso de barro, mas você carrega o quê? O precioso, o grande tesouro, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus dentro de você, o Espírito Santo dentro de você. Você pode ser frágil, você pode pecar, você pode ficar triste, você pode desanimar, mas não. O Senhor está com você. Você se levante e creia. Hoje o Senhor quer te dizer nessa manhã: desanimados jamais. Amém? Porque a nossa dependência está nele. A nossa dependência está no Senhor e não em nós mesmos. Todos os dias nós precisamos estar conectados com o Senhor. Assim como você conecta todo dia seu celular. Quem já carregou seu celular essa noite ou essa manhã? Todo mundo. Assim você tem que conectar também o seu espírito com o Espírito do Senhor todo dia. Já está descarregando, já vai fraquejando, a bateria já começa a ficar fraquinha. Corra lá na tomada, busque o Espírito Santo, leia a palavra, ore, e você vai ser impulsionado.
A terceira coisa o que mais fazia Paulo não desanimar, a terceira coisa é ter um espírito de fé. Diga, ter um espírito de fé. Ser uma pessoa enfesada. Tem alguém enfesado aqui? Não, ninguém, né? Mas seja cheio de um espírito de fé. Espírito de fé. Vamos ler aqui em 2 Coríntios 4, 13 a 14. Eu estou correndo aqui, que o relógio também está correndo. 2 Coríntios 4, de 13 a 14. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Vamos ler junto? Eu criei, por isso falei. Está aqui, irmão. Vamos ler junto. 1, 2, 3. Eu criei, por isso falei. Também nós... Também falamos, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Então, nós cremos, ter esse espírito de fé. Se nós cremos, nós temos que verbalizar. Eu creio que a minha família toda será salva, como a pastora Cristiane falou. Então você tem que verbalizar. Eu creio, por isso falei. Eu creio que Deus vai agir na minha casa, na minha família. Quando eu estava lá na Jocum, sendo missionária, entregando a minha vida para o Senhor, meu pai, que já tinha 30 anos de casado e não tinha convertido, eu lá na missão e ele na minha cidade, ele entregou a vida a Jesus. Então, Deus age quando nós nos levantamos com esse espírito de fé. Senhor, eu declaro que toda a minha casa, toda a minha família será salva. E Deus age em nosso favor, em cima da palavra que nós cremos. Se você crê, vai acontecer. Eu criei, por isso falei. Então é isso que você tem que crer. Então quando Paulo está falando aqui sobre ter o mesmo espírito de fé, ele não está se referindo a ter o dom da fé. Ele está falando sobre a atitude que todo cristão deve ter. Quando ele está falando isso, você entende que ele está nos ensinando sobre a atitude que eu e você, como cristãos, devemos ter. Uma atitude de fé, ter um espírito de fé. Todo cristão deve ter fé em Deus e fé na palavra de Deus. Você tem que ter fé em Deus e fé na palavra de Deus. Se você tiver esse espírito de fé e declarar a palavra de Deus, você vai experimentar uma renovação diária. Você tem que declarar: creio, e você, creio na minha vida que eu vou prosperar, que o Senhor vai me dar sabedoria. Eu declaro o espírito de sabedoria e de revelação. O Senhor vai me direcionar e você vai buscar e você vai crer e Deus vai fazer, porque você está crendo, porque você está caminhando nessa direção e o Senhor vai te abençoar e vai dar o sim e o amém para o que você crê, baseado na palavra e que você está caminhando na direção. E nós também queremos declarar junto com a igreja o crescimento dessa igreja. Amém, pastor? O crescimento exponencial da igreja CCA em Garanhuns e ao redor. Outras cidades vão ser impactadas por essa igreja, que é uma igreja de adoração, uma igreja que está aos pés do Senhor, em adoração e ensino da palavra. Por isso nós já declaramos o crescimento dessa igreja. Famílias saudáveis que vão trazer outras famílias. E hoje nós estamos precisando, nesses dias, de famílias saudáveis. Famílias que se respeitem, que se amem, que sejam exemplo de família, de referencial de família. É para esses dias hoje que a igreja tem que se levantar, saindo das quatro paredes e declarar Jesus. Declarar uma família. A família é projeto de Deus. A família não é para ser destruída. A família é para se levantar com poder, autoridade e exemplo hoje. E demarcar o seu território. É o lugar onde Deus está dentro da minha casa. Amém, igreja? Todos estão me entendendo aqui?
Glória a Deus. Então já estamos unidos e declarando o crescimento dessa igreja em nome de Jesus. Aleluia. E da sua família. 2 Coríntios 4, de 16 a 18, também encontramos a palavra não desanimar. Versículo 16 fala: por isso não desanimamos. Tem alguém animado aqui? Aleluia! Essa é uma igreja muito animada. Então Paulo fala novamente, pela terceira vez, olha só no 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, mesmo que a gente fique cansado, desgastado, o nosso interior se renova dia a dia. Você já teve essa experiência de estar cansado? Mas lá dentro o seu espírito clama pelo Espírito do Senhor. E quando você vai orar, buscar a Deus, você se sente renovado, né? Pelo contrário, que o nosso exterior se desgaste. E o nosso exterior se desgaste. E o nosso interior se renova a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aqui fala que leve e momentânea tribulação. O que você está passando hoje, você pensa, meu Deus, está caindo o inferno em cima de mim. Não, não é não, irmão. É só uma leve e momentânea tribulação que você está passando. Você que tem que ter uma visão, uma perspectiva da eternidade. É um momento, é aquela estação, aquele momento que você está passando de tribulação. Mas isso produz para nós um eterno peso de glória. Depende da sua atitude, que vai produzir um eterno peso de glória. Continuando, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Não podemos ficar só olhando. Ai, minha vida está ruim. Ai, que triste. Que situação. Ai, meu marido não muda. Ai, meus filhos não mudam. Ai, eu estou sem dinheiro. Se você ficar olhando só para o natural, você não vai conseguir contemplar o que Deus tem para você. Olha só, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais. O que você está vendo, essa tribulação é só temporal, é só por um tempo, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que tem no sobrenatural, no que tem no atemporal, são eternas, E Paulo fala sobre essas coisas que não se veem, que são as coisas invisíveis. Você quer ver o invisível? Ou você quer ficar só no mundo natural? Eu quero ver o invisível. O que são essas coisas invisíveis? São as coisas que só se enxerga pelos olhos da fé. São as coisas que se enxergam pelos olhos da fé. Como exemplo, Abraão e Ló estavam andando. Eles estavam andando debaixo de uma palavra do Senhor. Abraão estava andando e Ló com ele. E aí, Abraão, ele estava olhando lá na frente. Ele estava já contemplando lá na frente o sobrenatural do que Deus tinha para ele, de uma promessa que Deus tinha de dar o quê? De dar milhares. Você vai ser pai de multidões. Eu tenho uma terra poderosa. Ele já contemplou lá na frente a cidade celestial. Ele já contemplou lá na frente o que nós vamos viver. E Ló contemplou o quê? O natural. Na hora de fazer a escolha, Ló escolheu, não, eu quero aquela campina que está bonita ali, bem verdinha, eu quero estar ali. Eu não quero ficar andando em cima de uma promessa que Deus tem para mim. Não, eu quero logo parar e ficar aqui, que está muito bom aqui. Esse lugar aqui está muito bom, nesse verdinho eu vou criar gado, eu vou ficar rico, eu já vou ficando por aqui mesmo.
Não é assim que muitas vezes a gente pensa: ah, não, eu não vou ficar perseverando na palavra, e esses princípios, e esses valores. Não, deixa eu dar um jeitinho aqui, um subornozinho aqui, uma mentirinha aqui, e um negocinho mal feito aqui, e eu vou ficando por aqui, ó. Meu negócio é grana, meu irmão, é grana no bolso, eu quero me dar bem na vida. Então, esses pensamentos são o quê? Olhando para o natural. Só olhando para o natural, o que eu posso ter hoje. Mas aqui nos mostra a diferença que Ló escolheu aquela campina, onde teve o quê? A cidade, a destruição de Sodoma e Gomorra. Naquele lugar onde tudo foi destruído. E Abraão, ele contemplou o sobrenatural. Ele contemplou o sobrenatural. Por isso ele é chamado pai da fé. O pai da fé. Em Apocalipse 4:1... Em Apocalipse, inclusive, podia chamar até a banda para vir para cá. E nós vamos agora ter essa visão do sobrenatural. Em cima do que Paulo nos ensina para a igreja de Coríntios, sobre ter um precioso evangelho na palavra de Deus. E sobre que nós somos um vaso de barro, que carregamos esse tesouro. E a terceiro, ter um espírito de fé. É isso que Paulo quer nos ensinar para hoje, para os nossos dias. Valorize a preciosa palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus e o Espírito Santo que está dentro de você. E tenha um espírito de fé. Não viva no natural somente, mas vive no natural, olhando para o sobrenatural, para o que tem para frente. Quais são as promessas de Deus para nós? Apocalipse 4:1. O Senhor falou para ele, para João: sobe para cá, sobe para cá. Quer dizer, saia do natural, venha para cá e venha contemplar. O que tem aqui no sobrenatural? O que ele encontrou lá? O trono de Deus. O que ele viu? Seus olhos foram abertos. Ele viu o trono de Deus. Viu o trono. Viu Jesus sentado no trono. Ele viu o que? Os 24 anciões. Viu os 4 seres viventes. E toda aquela visão celestial. E o Senhor nos chama também. Sobe para cá. Sobe para cá e nós vamos ver o que? O trono de Deus. Jesus assentado, os 24 anciões adorando, os 4 seres viventes declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. No meio do caos, tudo estava um caos lá embaixo na terra. Mas Jesus continua reinando. Mas Jesus continua no trono. Mas Jesus continua no trono, mesmo que tudo pode estar tendo muita dificuldade aqui no natural. Mas lá, no mundo espiritual, na presença de Deus, os anjos estão, os serafins, os querubins estão lá. Santo, Santo, Santo. E o Senhor te convida nessa manhã: sobe para cá, sobe para esse novo nível, sobe para esse outro nível. Eu quero convidar a igreja, fique de pé. Suba para cá e vamos entrar junto nesse novo nível de adorar, de declarar que Ele é santo, que você confia no Senhor, que a sua família não vai ficar para trás, que você e a sua casa e a sua família, seja qual for a dificuldade, seja uma separação, seja confusão, seja os filhos longe do Senhor, declare com fé: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, nós vamos adorar o Senhor. Comece a fechar os olhos para o natural, abra os seus olhos para o sobrenatural. Abra os seus olhos para o sobrenatural. Veja a sua família, veja a sua casa, os seus amigos do trabalho, as pessoas convertidas, adorando o Senhor. Aleluia. Claro que Ele é santo. Aleluia,
Jesus. Tu és digno, Senhor. Nessa manhã nós declaramos. Tu és santo. Declare para o Senhor isso, que a sua fé É o Senhor Deus. aleluia. Tu digno Senhor. Tu digno Senhor. Senhor, nós declaramos, Pai, Tu és a pessoa mais importante na nossa família, na nossa casa, na nossa vida. Nós Te entronizamos, Senhor, dentro do nosso lar, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos cônjuges. Meu Deus, nós declaramos a Tua salvação dentro da nossa casa, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas, dos nossos amigos. Deus, que nós possamos refletir a Tua salvação, Senhor. Que nós possamos, Senhor, Pai, refletir bem forte a Tua presença, a Tua verdade, o Teu Evangelho, o Teu reino, meu Deus. Nós declaramos famílias, referências, Senhor. Aleluia, Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor, Te adoramos, Jesus. Aleluia. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti. Amém. Nesse momento eu sinto o Senhor falando que perdão dentro da família. Eu quero que você junte a família, você que está marido, mulher, filhos, fique juntinho e declare sobre eles. Você junte com a pessoa da sua família, ou se não tiver alguém da sua família, se junte a outra família e vamos junto, um olhando para o outro, e declare perdão, misericórdia, entranhados afetos de amor um pelo outro. O Senhor nessa manhã está declarando e liberando um espírito de perdão e de reconciliação. Se você falou uma palavra que não foi tão legal para o seu cônjuge, talvez você tenha falado alguma coisa que entristeceu, peça perdão, diga: meu amor, eu te amo. Jamais nós vamos desistir da nossa família, jamais nós vamos desistir dos nossos filhos. Nós declaramos entranhados afetos de amor, de misericórdia um pelo outro. A comunicação entre pais e filhos, Senhor, fortalece nessa manhã. Que o coração dos pais se converta dos filhos e o coração dos filhos se convertam dos pais, em amor, em consideração e em respeito. Declaro que a comunicação entre marido e mulher que seja
uma relação de amor, de respeito, em nome de Jesus. Oh Deus, Senhor, fortalecendo os casamentos, as alianças agora. O Senhor está fortalecendo a sua aliança com o seu cônjuge, com a sua família, e nenhum mal lhe sucederá, nenhum engano, nenhum sofisma, nenhuma atração do mundo vai poder quebrar essa aliança, nenhum engano do inimigo. Solta a mente em nome de Jesus. Nenhuma atração desse mundo pode quebrar a aliança dessa família, porque essa família é consagrada ao Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, nós também oramos pela centralidade da palavra de Deus, pela preciosidade do Evangelho, direcionando, governando as nossas famílias. Diga comigo, em nome de Jesus. É a preciosidade do Evangelho, é o tesouro da palavra escondido em nossa família, que vai prevalecer através da palavra de Deus, da preciosidade do Evangelho. Nossa família vai vencer todos os desafios. Nós não nos entregamos, nós não entregamos a nossa família às obras do inimigo, porque nós somos uma família mais que vencedora. Em nome de Jesus, nós vamos ter na nossa casa um ambiente de alegria, um ambiente de fé e um ambiente de amor, um ambiente de harmonia. A glória de Deus vai se manifestar todos os dias na nossa casa e na nossa família. A prosperidade do Senhor, a saúde do Senhor e o amor e a paz do Senhor vai se manifestar todos os dias na minha casa, na minha família. Então diga: desanimar jamais, na minha casa e na minha família. Desanimar jamais, porque nós somos uma família